Bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao estudo dos radicais, iniciando com a parte das operações. Nesta aula nós veremos a adição e subtração e quais são as situações possíveis, que a gente pode encontrar e quais são as regrinhas, o procedimento que a gente vai usar para resolver esses cálculos. Então, iniciando aqui, adição e subtração de radicais. Uma coisa que a gente tem que ter como base, que é fundamental, que para eu poder somar dois radicais, ou dois termos que estejam dentro de raízes, eles têm que ser semelhantes. No oitavo ano, vocês devem ter ouvido falar bastante da expressão termo semelhante. Então, por exemplo, se eu tenho um monômio x e um monômio 2x, esses termos eles são semelhantes, né? Então, nesse caso, eu poderia somar x com mais 2x, que é igual a 3x. No caso de eu ter x e x ao quadrado, mesmo sendo a mesma letra, eles não são termos semelhantes, né? Porque o expoente desses termos é diferente, né? Então, o x tem expoente 1, o x ao quadrado tem expoente 2. Então, eles já deixam de ser semelhantes. Tá? Então, aqui nos radicais, a gente também, a gente tem essa questão de radicais semelhantes. Então, é mais ou menos a mesma ideia de que vocês viram no passado. Só que aqui, no caso dos radicais, a gente também tem dois detalhes que tem que ser iguais. Então, a gente tem que ter o mesmo tipo de raiz. Então, se um termo é raiz quadrada, outro termo também tem que ser raiz quadrada. E o radicando, ou seja, o número que está dentro dessa raiz também tem que ser igual das raízes que a gente quer somar, né? Então, eu coloquei aqui embaixo dois exemplos para vocês. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. Então, aqui são dois termos, a gente tem raiz quadrada, nos dois termos o radicando é 10, então são semelhantes, atendem os dois requisitos. Aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 2, uma raiz cúbica de 2, é quando não está especificada aqui, é porque eu tenho uma raiz cúbica, 2. Aqui menos 10 raiz cúbica de 2, 7 raiz cúbica de 2. Mesmo que o fator externo aqui sejam valores diferentes, isso não tem problema, tá? Isso pode acontecer. O que vai dizer se o meu radical é semelhante ao índice, ou seja, o tipo de raiz que eu tenho, e o radicando seja o número que está dentro dela. Tendo isso igual, os termos vão ser semelhantes, os radicais serão semelhantes. E aqui embaixo eu coloquei um exemplo para vocês, se eu tentasse somar a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5. Tá? Eu não posso somar esses valores, tá? Por quê? Aqui o índice é 2, né? São raízes quadradas, só que o radicando são números diferentes, né? A gente tem o 2 e tem o 5. O que a gente pode fazer se a gente quisesse escrever isso de uma forma diferente? Né? Calcular os valores aproximados, né? Então vocês podem usar a calculadora, né? Usando a calculadora, vocês vão encontrar o valor aproximado 1,41 para a raiz de 2 e 2,23 para a raiz de 5, tá? A raiz quadrada de 5. Somando esses dois valores, vocês vão ter aproximadamente 3,64. Por que aproximadamente não é igual? Tá? Só relembrando, né? No início do ano eu revisei um pouco com vocês a parte dos conjuntos numéricos e a gente falou dos números irracionais, que números irracionais são os números decimais infinitos, que são o caso dessas raízes aqui, tá? Então, quando eu escrevo aqui, ó, raiz quadrada de 2 eu represento por 1,41, eu não estou representando todas as casas, até porque isso é impossível pelo fato de ser um número infinito. Então, assim, a partir do momento que eu faço um arredondamento, né, e somo, eu estou tendo um valor aproximado, não um valor exato. Tá? Então, nesses dois casos, a gente teria essa opção. Tá? Mas aí, daqui a pouco vocês vão me questionar. Ah, mas raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5 não seria a raiz quadrada de 7? Então, vamos só fazer um teste aqui, ó. Pegar a calculadora. Vocês podem pegar a calculadora aí e testar também. Raiz quadrada de 7, fazendo na calculadora, vai dar este valor aqui, ó. 2,645. Tá? E quanto que deu a nossa soma ali no material? 3,64. Tá? Então, realmente, a gente fez um cálculo aqui, a gente conseguiu comprovar
que no caso, se a gente fosse somar e dizer que é raiz quadrada de 7 e fazer na forma decimal, não daria o mesmo resultado. Então, isso também é uma situação que nos mostra, né, que a gente não pode somar radicais que não são semelhantes, que a gente vai ter um resultado incorreto. Tá? Então, vamos ver então quais são os casos que a gente tem e que ação que a gente vai tomar. Então, regra básica, os radicais, para a gente poder somar, eles têm que ser semelhantes. Tá? Porém, a gente tem um primeiro caso, vamos supor que a gente tenha radicais que não são semelhantes, porém as raízes são raízes quadradas exatas, ou seja, são as raízes que a gente está tentando calcular são de números quadrados perfeitos. Né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? É resolver as raízes e após somar ou subtrair os resultados. Então, seria a nossa única exceção. No caso, a gente consegue somar radicais que não são semelhantes somente em situação que a gente tiver raízes quadradas exatas, ou cúbicas exatas, enfim. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para você, né? A raiz cúbica de 25 menos a raiz quadrada de 25, desculpa, menos a raiz quadrada de 4. Então, aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 4 é 2, 5 menos 2, 3. Então, aqui a gente conseguiu calcular eles não sendo semelhantes, mas por quê? São casos que a gente tem raízes de números quadrados perfeitos. Tá? Então, radicais não semelhantes, mas que as raízes são exatas, a gente consegue calcular. E aqui embaixo coloquei um exemplo de adição, então a raiz quadrada de 169 é 13, a raiz quadrada de 81 é 9, 13 mais 9, 22. Tá? Segundo caso, radicais são semelhantes. Somar ou subtrair os fatores externos dos radicais e repetir o radical. Então aqui, 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Os termos aqui, os radicais são semelhantes, é raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Então, o que vai acontecer? Esses radicais semelhantes vai ser bem parecido como se vocês tivessem uma equação. Né? Se vocês tivessem aqui 4x mais 2x, seria 6x. Né? Aqui a gente tem, só que aqui a gente tem raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar essa raiz quadrada de 3 como se fosse um x, como se fosse um y, lá nas equações que vocês estavam acostumados a resolver. Tá? Então, aqui eu tenho 4 raízes de 3. E eu quero juntar com mais 2 raízes de 3. Então, eu vou ter 6 raízes de 3. Tá? Então, a gente não vai somar aqui raiz de 3 mais raiz de 3, raiz de 6. Não, a gente só soma os fatores externos. Tá? Aqui na letra B, a gente tem a raiz quadrada de 2, né, como radical semelhante, então os 3 termos. Né? Então, a gente vai somar os fatores externos. Até aqui em ambos os exemplos eu destaquei em vermelho. Tá? Então, se eu tiver 6 raízes de 2, com mais 3 raízes de 2, imagine que são 6x mais 3x. Tá? 6 raízes de 2 mais 3 raízes de 2. Eu vou ter no total 9 raízes de 2. Porém, aqui eu tenho esse menos raiz de 2. Não tenho nenhum fator externo especificado aqui. Nesse caso, sempre será o número 1. Então, eu farei aqui 9 menos 1, 8. Então, eu tenho 8 raiz de 2. E nós vamos ver aqui um último caso que nós vamos estudar. Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados. Então, aqui a gente vai usar a regrinha que a gente estudou na aula do dia 4 de maio. Desculpa, no dia 7 de maio, desculpa, isso aí. No dia 7 de maio, que é a simplificação de radicais, né? E aqui a gente vai usar com o objetivo de tornar os radicais semelhantes. Então, por exemplo, aqui no exemplo A, a gente tem 5 raiz de 3 mais a raiz quadrada de 12. Tá? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 12 não são semelhantes. Só que se eu fizer a decomposição lá em fatores primos da raiz quadrada de 12, fazer o processo de simplificação certinho, eu vou chegar na conclusão que a forma simplificada da raiz quadrada de 12 é 2 raiz quadrada de 3. Né? Então, o que a gente faz aqui? A raiz quadrada de 12, faz a decomposição, simplifica e substitui no cálculo.
Agora eu consigo calcular. Então, se eu tenho 5 raízes de 3 mais 2 raízes de 3, eu tenho 7 raízes de 3. Tá? Exemplo B. Aqui eu tenho 3 radicais totalmente diferentes. Raiz quadrada de 8 mais 10 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 50. Então, o que eu vou tentar fazer? Aqui a raiz quadrada de 2, o 2 já é um número primo, então eu não tenho como decompor uma outra raiz. Então, eu vou tentar fazer a decomposição da raiz quadrada de 8, né? Fazendo essa decomposição e a simplificação, a gente chega à conclusão que a raiz quadrada de 8 eu posso representar por 2 raiz quadrada de 2, né? Até eu quero comentar um pouquinho isso com vocês, tá? Depois que a gente terminar aqui o exemplo, eu quero só comentar, fazer alguns comentários sobre isso aqui, tá? Fazer uma comparação com vocês na calculadora. E a raiz quadrada de 50, se a gente for fazer a simplificação, a gente chega em 5 raiz quadrada de 2. Então, até eu fiz nas cores aqui para vocês não se perderem. Então, aqui a raiz quadrada de 8, né, que eu tinha representado por azul, simplificado ficou 2 raiz de 2. Aqui essa 10 raiz quadrada de 2 eu deixei igual, porque esse 2 aqui não tem como decompor ele em... Como 2 é um número primo, não tem como eu decompor, simplificar mais. E a raiz quadrada de 50, a gente fazendo o processo de simplificação, ficou menos 5 raiz quadrada de 2. Então, agora a gente só faz aquela sominha conforme o segundo caso, né, que a gente viu. Então, 2 mais 10, 12, menos 5, eu vou ter 7 raízes de 2. Então, para finalizar, pessoal, ali eu só quero mostrar uma coisinha para vocês. Tá? Então, eu vou precisar que vocês utilizem a calculadora. Então, calculem lá, raiz quadrada de 8. Vocês vão encontrar esse valor aqui, né? 2,828, enfim. Se a gente digitar 2 raiz quadrada de 2, a gente encontra o mesmo valor. Tá? Que na verdade 2 raiz de 2 e a raiz quadrada de 8, 2 raiz quadrada de 2, nós estamos representando a mesma quantidade. Só que qual é a diferença? 2 raiz quadrada de 2 é numa forma mais simplificada. Tá? Bom, da aula de hoje, então, a princípio era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá? E bons estudos para vocês. E a partir de semana que vem, né, nós teremos um período de férias, então um período para descansar um pouquinho. E se tudo der certo, retornarmos o quanto antes. Então, boas férias para vocês e até breve.